Fala pessoal, hoje nós trouxemos mais algumas equações com frações. Então nós trouxemos aqui duas adições, duas subtrações, duas multiplicações e duas divisões. A gente vai resolver passo a passo cada uma delas no decorrer do vídeo, mas se você gostar da ideia, dá um pause, tenta resolver, escreve nos comentários aqui a resposta e a gente confere junto, beleza? O que vocês acham? Bom, eu vou começar aqui com as adições, tá? Aqui o espaço está muito pequenininho, fiz uma página maior aqui para a gente escrever melhor isso, tá bom? Bom, a primeira, 3 quartos mais 2 sétimos. Legal? Bom, temos uma adição aqui com frações de denominadores diferentes. Sempre que acontecer isso, denominadores diferentes numa adição, a gente tem que calcular o MMC, que é o menor múltiplo comum entre os dois denominadores. Cara, parece grego, né? Mas vamos lá, que é simplesinho, ó. A gente vai fazer o quê, ó? O MMC entre os dois denominadores. Quem são? 4 e 7. 4 e 7. Quanto é que é isso? Vamos calcular aqui, ó. 4 e 7. A gente vai fatorar isso aqui. A ideia aqui é o seguinte, a gente vai dividir pelos números primos, esses números pelos números primos. Então, vamos na prática, vai ser melhor, ó. 4 ou 7 é divisível por 2? O 4 é, né? Então a gente vai botar aqui um 2 aqui. 4 divididos por 2 dá 2. O 7 dá para dividir por 2? Não vai dar número inteiro, né? Então o 7 a gente repete. Legal? Entre o 2 e o 7, dá para dividir por 2 de novo? Dá. Então, vamos botar outro 2 aqui. Beleza? 2 por 2 dá 1. O 7 não dá, a gente repete de novo. Aí agora a gente tem que ir nos primos, né? Nos números primos. 3 não dá, 5 não dá, vai para o 7, né? Que é número primo também. Então, ó, o 1 a gente já chegou na unidade, 7 divididos por 7 dá 1. Quando a gente chega aqui, ó, nas duas unidades dos dois números, a gente pode procurar aqui o MMC. O que é o MMC? É a multiplicação desses três fatores aqui. Então, 7 vezes 2 dá 14, 14 vezes 2 dá 28. Beleza? Aí, para que a gente faz isso? Para achar o menor denominador comum entre esses dois aqui, ó. O que isso significa? Que 28 é o menor denominador comum entre 4 e 7. Aí o que a gente faz agora? Vamos dividir 28 por 4, dá 7, não é isso? Vamos dividir 28 por 7, vai dar 4. Beleza, o que isso significa? Para eu chegar de 4 para 28, eu tive que multiplicar por 7. Então, toda vez em fração que eu multiplico o denominador por um número, eu sou obrigado a multiplicar o numerador pelo mesmo número. Então, se eu multipliquei o denominador por 7, eu vou multiplicar o numerador por 7 também. 3 vezes 7, 21. Beleza? Mas, repito o sinal aqui, né, a operação. Se eu multipliquei o denominador por 4, vou multiplicar o numerador por quanto? Mesmo número, né? Por 4. 2 vezes 4 dá 8. Aí agora ficou fácil, né? 21 mais 8 dá 29, divididos por 28. Legal? Cara, é simples, né? Dá um pouquinho de trabalho calcular o MMC, mas você decorando isso e aprendendo a fazer, acabou. Não tem mais mistério em adição de frações. Vamos fazer isso aqui, ó. 5 sextos mais 3 oitavos mais 4 terços. O que a gente tem que fazer? Mesma coisa, achar o menor múltiplo comum, só que dessa vez entre os três denominadores. E aí como é que a gente faz? Da mesma maneira. MMC entre 3, 6 e 8, que são os três denominadores aqui do enunciado. Então vamos lá. 3, 6 e 8. A gente sempre tenta começar pelo 2, quando dá, né? Então aqui, ó, ou 3, ou 6, ou 8 são divisíveis por 2? São. Então eu vou botar o 2, já de cara. 3, se eu dividir por 2, não dá número inteiro. Então o que a gente faz? Repete. 6 por 2 dá 3. E 4 por 2 dá 4. Não é isso? Entre 3, 3 e 4, eu consigo dividir por 2 alguém aqui? Consigo. Quem? Vamos lá, vou repetir o 2. O 3 não dá, eu repito. O 3 não dá, eu repito. 4 por 2 dá 2. E agora, entre 3, 3 e 2, eu consigo dividir alguém por 2? Consigo. Então, eu mando outro 2 aqui, ó.
O 3 não dá, eu repito. O 3 não dá, eu repito. 2 por 2 dá 1. Aqui eu já achei a unidade. Então agora, já que ninguém aqui é divisível por 2, eu vou para o próximo número primo, que é 3. 3, 3 ou 1, 1 eu já achei a unidade. 3 ou 3 eu consigo dividir por 3? Claro, né? Então, 3. 3 por 3 dá 1. 3 por 3 dá 1. E 1 eu repito. Quando eu acho as 3 unidades, acabou. Eu vou calcular o MMC. O que é o MMC entre 3, 6 e 8? Produto dos fatores aqui. Ó. 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 2 dá 12, 12 vezes 2, 24. Não é isso? O que é o 24? O menor múltiplo comum entre os 3 denominadores. E agora, igual de cima, pega o 24 divididos por 6, dá quanto? Dá 4. 6 vezes 4, 24. Pega o 24 divididos por 8, dá quanto? Dá 3. 3 vezes 8, 24. Pega o 24 dividido por 3, dá quanto? Dá 8. 3 vezes 8, 24. Legal? Se eu multiplico 6 por 4 para dar 24, o que eu tenho que fazer com o numerador? Se eu multiplico o denominador por 4, eu multiplico o numerador por quanto? Por 4. 5 vezes 4, 20. Qual é a operação? Somatório. Se eu multipliquei o denominador por 3, o que eu faço com o numerador? Multiplico por 3 também. 3 vezes 3 dá 9. Legal? Se eu multipliquei o denominador por 8, o que eu faço com o numerador? Multiplico por 8 também. 4 vezes 8 dá 32. Qual é a operação? Somatório, 32. Legal? Vamos lá. Agora ficou fácil, né? 20 mais 9 dá 29, mais 32 dá 61. 24 avos. Legal? 3 denominadores, acha o MMC dos 3. 2 denominadores, acha o MMC dos 2. Depois que você achou o MMC, é igual. Você faz igual. 2, 3, 4, 5, 20, é tudo igual. Legal? Bom, adição, facinho, todo mundo entendeu, né? Se tiver alguma dúvida, escreve aí que a gente faz outro vídeo explicando melhor, tá bom? Subtração. Bom, temos aqui, ó, 4 nonos menos 1/3, não é isso? Como é que a gente faz? Igualzinho a adição. MMC, quais são os denominadores? 3 e 9. Então, 3 e 9. Como é que a gente faz isso? Dá para dividir alguém por 2? Não dá, então vamos para o 3. 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. Por 3 de novo, né? 1 a gente achou a unidade, 3 por 3 dá 1. Fechou, né? 1 e 1, acabou. Quem é o MMC entre 3 e 9? É 3 vezes 3, que dá 9. Quem é o 9? Novo denominador. Não é isso? 9 por 9 dá 1. 9 por 3 dá 3. Se para eu chegar a 9 eu tenho que multiplicar o denominador por 1, o que eu faço com o numerador? 1 também, né? 4 vezes 1 dá 4. Qual é o sinal? A operação é menos. Então, subtraio aqui. Se eu tenho que multiplicar o denominador por 3 para achar 9, o que eu faço com o numerador? Multiplico por 3 também. 1 vezes 3 dá 3. Legal? Agora é fácil. 4 menos 3 dá 1. 1 nono. Legal? Igualzinho a adição. Você acha o MMC, só que ao invés de você somar aqui, você vai diminuir, como ele está pedindo aqui, né? Beleza. E quando são 3 denominadores? Igualzinho a adição com 3 denominadores. Vamos achar o MMC dos 3 denominadores aqui. Menor múltiplo comum entre os 3. Então a gente vai achar aqui, ó, MMC entre 2, 4 e 6. Não é isso? 2, 4 e 6. Vou dividir por 2. 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. 6 por 2 dá 3. Beleza? Mais alguém aqui pode ser divisível por 2? Pode. Então eu vou botar outro 2. 1 por 2... 1 já achei e acabou, né? Eu repito. 2 por 2 dá 1. 3 eu não consigo dividir, não vai dar inteiro. Então eu repito 3. E agora? Nada que divide por 2, vamos para 3. Então 1 eu já achei, 1 eu já achei, 3 por 3 dá 1. Legal. Quem é o menor múltiplo comum entre 2, 4 e 6 é o produto aqui.
3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 2 dá 12. Legal? Quem é o 12? Menor múltiplo, menor denominador comum, é o menor múltiplo comum entre os denominadores. Então vamos lá. 12 por 4 dá 3. 12 por 6 dá 2. 12 por 2 dá 6. Se eu tive que multiplicar o denominador por 3 para dar 12, eu tenho que fazer a mesma coisa com o numerador. 3 vezes 3 dá 9. Qual é a operação? Menos. Se eu tive que multiplicar o denominador por 2, eu vou multiplicar o numerador por quanto? Por 2. 1 vezes 2 dá 2. Se eu tive que multiplicar o denominador por 6, eu vou ter que multiplicar o numerador por quanto? Por 6, né? 1 vezes 6, operação é subtração, dá 6. Beleza? Bom, agora é só fazer a soma, né? 9 menos 2 dá 7, 7 menos 2 dá 1. A resposta é 1 12avos. Ah, é simples, né? É um pouquinho trabalhoso fazer o MMC, mas depois é igualzinho a adição. A gente só, ao invés de somar, subtrai, né? Óbvio, né? E... legal? Deu para entender? Bacana. Vamos para multiplicação agora. A multiplicação com frações. Vamos lá. 2/5 vezes 7/9. O que a gente faz? A multiplicação é simples, não tem nem o que ter dúvida. A gente multiplica os numeradores, depois a gente multiplica os denominadores. Então vamos lá, 2 vezes 7, 14. 5 vezes 9, opa, 45. E agora? Agora acabou, você fez, já achou. Beleza? 14 divididos por 45. Simples, a multiplicação é o mais fácil que tem entre as operações com frações. E quando tem 3? É igualzinho, ó, a gente pega os 3 numeradores e multiplica, pega os 3 denominadores e multiplica. Então, 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 4 dá 12. Beleza? 2 vezes 8 dá 16, 16 vezes 3 dá 48. 12 divididos por 48. Dá para simplificar isso aqui? Dá. Como? Vou dividir... os dois são múltiplos de 12, né? Então eu vou dividir os 2 por 12 logo de cara. Não vou nem enrolar muito não. 12 por 12 dá 1. 48 por 12 dá 4. Legal? Então a resposta é 1/4. Cara, fração, multiplicação de fração é muito simples. Multiplica numerador, multiplica denominador e acertou, tá bom? Se der, simplifica isso aqui. E a divisão? A divisão... a gente só tem que prestar atenção no seguinte. Sempre que você tiver a divisão de duas frações, como é que você resolve? 2/5 divididos por 7/9. Você repete a primeira fração, 2/5, repetir a primeira, e eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda fração é o quê? 7/9. Qual é o inverso? 9/7, beleza? E aí, a multiplicação igual dos exercícios anteriores. 2 vezes 9, 18, 5... vamos lá, peraí. 2 vezes 9, 18. 5 vezes 7, 35. Legal? Acabou. Só isso. Simples também, né? Só tem que lembrar de inverter a segunda fração e mudar o sinal. E quando tem 3? Bom, quando tem 3, a gente faz o seguinte. Ó, meio divididos por 3/8 divididos por 1/4. Imagina que a gente fosse separar isso aqui, tá? Vamos calcular isso aqui primeiro. Como é que você faria? Meio divididos pelo inverso da segunda, que seria 8 divididos por 3. O resultado disso, a gente ia multiplicar pelo inverso da terceira. Não é isso? Por que a gente não faz direto? Então vamos lá, a gente repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, 3/8, o inverso é 8/3, e multiplica pelo inverso da terceira, que 1 dividido por 1/4 vai ser 4 por 1. Não é isso? Temos aqui uma multiplicação de frações, igual a gente fez lá na folha anterior. Então, multiplicamos os numeradores. 1 vezes 8 vezes 4. 1 vezes 8 dá 8. 8 vezes 4, 32. E multiplicamos os denominadores também. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 1 dá 6 também. Legal? Dá para simplificar? Dá. Vamos dividir todo mundo aqui por 3, não é isso?
Não, desculpa, por 3 nada, por 2. Então, ó, dá para dividir por 2, dá para dividir por 2. 32 por 2 dá 16. 6 por 2 dá 3. Qual é a resposta? 16 terços. É isso? Então, fizemos 2 de adição, 2 de subtração, 2 de multiplicação e 2 de divisão. Não tem muita dúvida. Segue a regra e vai embora. Se você quiser treinar mais, a gente tem uma playlist aqui só de operações com frações. Diversos exercícios, diversos vídeos. Temos desafio também com operações com frações, uma expressão maior do que essa, para você treinar também, tá bom? Pô, agradeço aí a sua participação. Se você curtiu, se você gostou do vídeo, dá uma curtida aí, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e muito obrigado.